Boa noite, irmãos. Paz e a graça de Jesus, amém? Amém. Amém, queridos. Eu quero ler com vocês apenas um versículo de Provérbios, capítulo 22, verso 28, que diz o seguinte: Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais um momento tão especial de culto, de louvor, Senhor, de intercessão, de aprendizado, de encontro, de adoração, de oferta e tantos momentos, Senhor, que nos abençoam e nos permitem abençoar também. Agradecemos a Tua Palavra, agradecemos a Bíblia, que nos instrui, nos ensina, nos edifica, Senhor. Agradecemos o Teu Espírito, que se revela a nós e fala conosco a cada instante. Peço Tua graça e companhia nesse momento para que o Senhor fale conosco mais uma vez. No nome de Jesus. Amém. Temos meditado sobre família, desafios que nós trazemos da palavra de Deus para dentro do nosso lar. Temos chamado essa reflexão de resgatando a hospitalidade em família. Nos perguntado o que é que Deus quer de nós como família. Pensando que a missão cristã, que é uma missão para fora, que é uma missão para o mundo, é uma missão que começa dentro do lar. Nossa primeira missão são essas pessoas que Deus colocou à nossa volta, que estão tão próximas, que participam da nossa vida de uma forma tão próxima. Então, o José disse isso hoje, né? Que o casamento, como é que é, José? É uma maneira de experimentar o Evangelho, exatamente. Né? Ou seja, exatamente, nós somos desafiados a viver as verdades nas quais acreditamos e queremos compartilhar com os outros. Né? Jesus nos convida a amar o próximo. Teria alguém mais próximo do que os nossos familiares? Então, a gente precisa fazer essa leitura. Eu tenho desafiado os irmãos e também a mim a fazer esse tipo de leitura. Quando nós lermos os textos bíblicos, aprendermos a aplicá-los nesse nosso contexto mais íntimo, e muitas vezes nós vamos ter desafios muito grandes quando nós fazemos isso. Eu queria trazer um assunto bastante específico, muito necessário, construindo um lar para os filhos. Gostaria de falar desse aspecto da hospitalidade em relação aos nossos filhos, de uma maneira específica hoje, trazendo aqui um desafio para nós segundo a palavra. E eu quero novamente trazer uma afirmação que nós já fizemos anteriormente, de Henry Nouwen, sobre a hospitalidade em família. E ele disse assim: nossos filhos são os nossos mais importantes hóspedes.
entram em nossa casa, pedem atenção, ficam algum tempo e depois saem para seguir seu próprio caminho. Estávamos conversando sobre isso até no último discipulado de casais. Dessa nossa missão como pais, como é uma missão muitas vezes difícil, e como é difícil entender esse aspecto da nossa relação com os filhos, que eles são hóspedes. Nós os hospedamos, nós os acolhemos na nossa vida, na nossa família. Isso tem um tempo. Esse tempo se cumpre, né? Quando chega na idade deles formarem suas próprias famílias, cuidarem das suas vidas, eles vão seguir o seu caminho. Viu? Você vê essa coisinha bonitinha aí, pequenininha, mas um dia não vai embora não, né? Papai não vai deixar. Um dia cresce e um dia vai precisar seguir o seu caminho, né? Vocês estão hospedando. É um hóspede de honra, muito querido, mas é um hóspede. Mas é muito difícil nós entendermos esse aspecto da nossa vida em família, principalmente com relação aos nossos filhos, que eles são, juntamente com o nosso cônjuge, nossa esposa, nosso marido, os nossos mais importantes hóspedes. Então, quando a gente pensa em hospitalidade, é nesse núcleo familiar em primeiro lugar. O que eu queria trazer para os irmãos como princípio bíblico nessa noite é a importância de se estabelecer limites. E como eu disse anteriormente, essa aplicação da hospitalidade em família eu queria fazer de uma forma diferente quando tratássemos de filhos, e é exatamente o que eu quero compartilhar com vocês. Então, usando o texto de Provérbios, que fala dos marcos, e aqui eu vou ler novamente para que a gente entenda do que se trata esse texto. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. O texto de Provérbios fala de cercas, de limites de propriedade. Marcos nesse sentido. São limites estabelecidos pelos nossos antepassados. O princípio aqui é muito simples. É um princípio a respeito... princípio que fala sobre o respeito à propriedade alheia. Algo sobre a honestidade, né? Você tem uma propriedade, aqui o contexto bíblico é um contexto rural. Hoje, né, nós que moramos dentro do contexto urbano, você não conhece muito bem essa história de cerca que limita a propriedade sua do vizinho. Talvez alguns tenham essa experiência, mas a maioria não tem essa experiência. Então, a propriedade, ela, como nós sabemos, ela tem limites. E é um princípio de honra, de respeito, você guardar o limite do espaço da propriedade que é de outro. Respeitar os limites. Eu quero usar isso, não literalmente, como é Provérbios, mas como uma metáfora. Uma metáfora sobre a necessidade de que exista limites, fronteiras claras na construção de uma família, de um lar, e que esses limites e fronteiras, eles precisam ser respeitados, precisam ser deixados lá. É importante, isso é um princípio bíblico, e é o que Deus pede de nós. Queria falar alguma coisa sobre esses limites, algumas coisas importantes. Primeiro, por que limites? Porque limites trazem segurança.
Esse é um conceito muito simples e eu queria que a gente visualizasse isso por algum instante. Quando nós estamos aqui, de uma forma tão confortável, à vontade, você está aí sentado, podendo dedicar esse tempo para cultuar o Senhor, você se concentra no que você está fazendo, você está ouvindo a minha palavra, você pode orar, cantar, você pode aqui ter a liberdade de fechar os seus olhos e de alguma forma, você talvez não pense nisso, mas você se sente seguro aqui. Se nós estivéssemos fazendo um culto em praça pública, se a gente fizesse esse culto ali, debaixo daquela árvore, naquela pracinha que tem ali em frente, a situação já seria um pouco diferente. Mas o fato de estarmos num lugar onde existem paredes, porta, tem esse biombo aqui, tem um telhado, quer dizer, se começar a garoar, chover, você não vai sair apavorado, correndo, não. Porque nós estamos dentro de um ambiente cujos limites desse ambiente nos trazem segurança. A gente se sente acolhido por esse ambiente. Isso acontece também na nossa casa. Quando nós construímos uma casa, um lar, nós zelamos para que aquele espaço, aquela propriedade, nos transmita segurança. Tem paredes, tem portas, tem aquela velha canção, né, eu acho que é do Vinícius de Moraes, né, que era uma casa muito engraçada, que não tinha porta, não tinha teto, não tinha nada. Não é casa. Porque casa, conceito de casa, lar, tem que ter porta, tem que ter parede. Porque esses limites é que fazem de uma casa casa e nos fazem sentir em segurança. Muitos, além de porta, têm portão, têm cadeado, tem uma série de outros limites que você coloca e todos eles podem trazer segurança. Outro aspecto dos limites é que a boa hospitalidade exige limites. Para que você se sinta acolhido e bem acolhido em um lugar, é importante que esse lugar possua limites e agora no seu aspecto regras. Se você, por exemplo, vai num hotel e você quer ir num bom hotel, ficar bem hospedado, um bom hotel é aquele que tem regras e limites bastante rígidos, onde as coisas funcionam, existem regras, leis mesmo, a respeito do horário de funcionamento, horário de silêncio, o uso do restaurante, o uso da piscina, o que você pode ou não fazer no estacionamento, uma série de regras. Regras aparentemente nunca são coisas que nos atraem. Mas o interessante é que você só vai se sentir bem acolhido naquele lugar se essas regras funcionarem. Não, é bom. Você se sente bem acolhido, você se sente bem hospedado. Se você fosse se hospedar num hotel onde não tem regras, isso pareceria liberdade, mas o que aconteceria no fim seria um verdadeiro caos. Se nós perguntássemos para os nossos filhos se eles gostariam de ir para um hotel sem regras, sem limites, sem nenhum tipo de lei, eles diriam que sim, com certeza. Mas é verdade que todos eles e todos nós, e ninguém se sentiria bem hospedado num lugar onde você não tem regras. Essa
É simplesmente assim. Você pode fazer o teste ou pensar. Então eu queria aplicar isso com vocês, que a gente entendesse isso em relação ao lar. Filhos sentem-se acolhidos e seguros em lares que possuem regras e limites claros. E aqui tem alguma coisa que a gente precisa entender, porque é como se a nossa sociedade dissesse exatamente o contrário. Que houvesse uma correnteza assim que nos empurrasse a sermos cada vez mais liberais e entendêssemos que regras são coisas opressivas e que não trazem bem-estar e que provocam tensão entre as pessoas, inclusive entre os pais e filhos. Que para que não haja tensão entre pais e filhos, é melhor que não se tenha regras, né? Mas isso não é verdade. Se nós perguntássemos para os nossos filhos o que eles querem, preste atenção, é claro que eles vão dizer que querem mais liberdade. Não ter hora para voltar para casa, com relação ao comportamento, com relação a como cuidar do seu quarto, com relação a como agir, como tratar as pessoas. Nenhum deles vai dizer que gosta de regras. Mas o que eles não sabem, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Muitas vezes, alguns talvez tenham um pouquinho mais de consciência, a maioria não tem. É que filhos só vão se sentir seguros em lares onde existem limites claros. O próprio conceito de segurança e aconchego passa por isso. Quando a gente tenta construir a figura do ninho, que é a figura básica da hospitalidade, que está presente na natureza, a mãe que vai lá construindo as paredes daquele lar com os gravetinhos, cuidadosamente, ela está estabelecendo os limites que vão trazer segurança e sensação de segurança. Os filhos, eles vão se sentir seguros e acolhidos se eles estiverem em um lugar onde os limites e as regras são claros. E eu queria deixar alguns princípios bíblicos para a gente pensar a respeito disso. Levantando aqui as cercas. Quais são alguns princípios importantes para guardarmos? Primeiro, instrução. A palavra diz lá em Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, ou outras versões, no caminho em que ela deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Instrução. Existe um papel da família aqui que nós não podemos perder, que é o papel da instrução, do ensino. Pais ensinam filhos e ensinam para a vida. Ensinam a viver e ensinam para a vida. Esse ensino pode ser formal, pode ser informal, pode ser, vem aqui meu filho, senta aqui que vou te ensinar uma coisa. Ou pode ser alguma coisa completamente informal, mas ela é intencional. Ou seja, nós precisamos ter a consciência de que a instrução ela é necessária e ela é papel nosso. É muito importante a gente dizer que nós vivemos num tempo em que se tornou muito natural a terceirização da instrução. Quando a gente pensa em educação, educação não é mais alguma coisa atribuída aos pais,
mas é. Primeiro nós terceirizamos a escola, a instrução. O que se aprende, o que se deve aprender, se aprende na escola. Então a escola tem que ensinar. Inclusive bons modos. Às vezes pais ficam irritados. O que você está aprendendo na escola, menino? Se comportando desse jeito, agindo dessa forma. E, de alguma forma, aquele pai, aquela mãe entende que é a escola que deveria ensinar seu filho, inclusive o caráter, inclusive como tratar as pessoas. Nós podemos terceirizar a instrução e o ensino à igreja. Nós vamos procurar uma igreja que tenha uma boa escola dominical, uma igreja que tenha classe para as crianças, que tenha classe para os adolescentes. É muito bacana isso. É muito importante. A igreja faz o que pode ser feito, o que respondendo ao seu chamado. Agora, que a gente não pense que a instrução bíblica, a instrução cristã, a instrução para a vida cristã dos nossos filhos é alguma coisa que precisa ser feito na igreja, pelos professores da igreja. A responsabilidade primeira é nossa. É nossa. Então a gente tem essa consciência. Eu me lembrei de uma outra terceirização, também fruto dessa modernidade, onde homens e mulheres trabalham, é quando você deixa seu filho com um outro parente, muitas vezes, uma avó, uma tia, alguém, e essa pessoa se torna responsável, acaba criando, ensinando ou desensinando, né? Mas aqui acende esse alerta. Eu lembrei aqui de pelo menos 3 situações de terceirização da instrução, muitas vezes acontece dentro do nosso lar. Será que a gente está consciente do nosso papel, que começa aqui, o instruir, o ensinar, o apontar o caminho, o mostrar, o dar o exemplo? Com pais e mães a respeito de seus filhos. O segundo princípio bíblico dos limites e cercas que precisam ser construídos ou mantidos é a disciplina. Um outro texto de Provérbios é 23, 13 e 14, um texto que fala sobre disciplina. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, assim a livrará da sepultura. Definitivamente, a disciplina é uma das cercas e marcos antigos que têm sido tirados, né? Literalmente arrancados. Não, isso aqui não está certo, não, vamos colocar essa cerca mais para frente. Hoje, nos tempos que nós vivemos, com a instrução que se tem hoje, com os direitos humanos, com a compreensão sobre a educação que nós temos hoje, esse negócio de disciplinar filho, bater, isso não está certo. Bom, o fato é que a disciplina de filhos é um princípio bíblico, isso não mudou, isso é um marco antigo, isso está ali. É uma coisa que não deveria ser tirada. A vara aqui ela é um símbolo. Ela é uma metáfora dessa disciplina, dessa correção que é necessária. Castigo, privação. Alguns até entendem literalmente, eu conheço muitos lares, principalmente antigamente, hoje ficando mais difícil, de gente que tem realmente uma varinha em casa e a varinha funcionava, né? Mas o que é importante aqui, isso é muito pessoal, cada família, cada lar, cada pai e mãe tem que entrar num acordo como será a disciplina dentro do seu lar, da sua casa, mas ela precisa existir.
ela precisa existir, porque ela é um meio de educação, a correção. Obviamente, irmãos, a Bíblia condena qualquer tipo de violência, condena qualquer tipo de humilhação dos filhos, qualquer ato que seja motivado por vingança, e a gente sabe que todo esse tipo de coisa existe por aí. Nada disso é disciplina. Disciplina é quando os pais exercem a sua autoridade sobre os seus filhos, algo que está ficando cada vez mais difícil de acontecer, mas que precisa acontecer. Pais sendo pais, exercendo autoridade, mostrando aos filhos que existem consequências de erros, de atos. A gente tem que entender isso, que a disciplina, ela ensina os filhos que a vida e os erros possuem consequências. É isso que Provérbios está dizendo. Livra o filho da morte. Porque aquele cometeu esse pequeno erro, então ele vai entender que esse pequeno erro tem consequências, tem castigo, tem privação, tem dor. Para que lá na frente, com os erros maiores, ele entenda esse princípio, ele esteja pronto para ser gente na sociedade, entender que nossos erros têm consequências, a gente paga por eles. A gente responde por eles. Então a disciplina ela é muito importante, ela faz parte dessa educação e desses limites que nós colocamos aos nossos filhos. E eu quero acrescentar ainda um aqui, chamá-lo de coerência. E eu chamo aos irmãos um texto de Colossenses 3, 20 e 21, que ele diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Eu não sei para vocês se é claro o que Paulo está dizendo aqui no verso 21. Aliás, não deve ser claro, porque é muito difícil entender o que isso significa. Pais, não irritem seus filhos. Talvez os filhos possam nos dizer o que isso significa, né? O fato é que essa é uma palavra que está muito distante de nós. Do que ele está falando? Aqui pode ser muita coisa diferente. E o fato é que os teólogos, os estudiosos das Escrituras não chegam a uma conclusão, porque essa é uma palavra pouco usada no Novo Testamento. O que é que ele está dizendo aqui? Pais, não irritem seus filhos. E é por isso que, como é uma frase difícil de se entender, a gente só tem uma opção. A gente tem que ligar essa frase ao seu contexto. Ou seja, ela tem que ser lida junto com o que vem antes, para que a gente tenha uma dica do caminho a se seguir. E lendo antes, esse mandamento está ligado à obediência dos filhos. Os filhos devem obedecer seus pais e os pais não devem irritar os seus filhos. E a maneira com que eu leio essa ordem aqui, essa instrução aos pais é: sejam coerentes. Na criação dos limites, da disciplina, da correção, das regras, da construção de como um lar vai funcionar, sejam coerentes, ou então vocês vão irritar todas as pessoas que participam daquele lar. A primeira questão que eu vejo aqui, a respeito de coerência, é: vivam aquilo que vocês querem exigir deles. Nós não podemos estabelecer limites com os quais nós mesmos não os respeitamos. Esses limites. Não vai fazer sentido. Então, uma primeira coisa muito importante, quando a gente faz os acordos
dentro do nosso lar, é sermos coerentes no sentido de vivermos aquilo que nós queremos dos nossos filhos. É muito engraçado quando a gente vê um pai, uma mãe, pedindo e exigindo do filho alguma coisa que ele faz muito diferente, ou não faz aquilo. Pode funcionar por um tempo, mas certamente não vai funcionar para sempre. Outro aspecto que eu quero destacar aqui é que é necessário dar razão do porquê os limites existem. Por que essa cerca está aqui e não está ali? É preciso que haja razão. Isso é uma coisa difícil para os pais. Porque muitas vezes nós temos aquela tentação de pode, não pode. Por quê? Por que não? Por que não? Não pode. Eu sou seu pai, sou sua mãe, não pode. Ah, mas por que não pode? Ah, não sei por que não pode. Não pode. Deu para entender? Às vezes a gente tem vontade, fala assim, às vezes até resolve uma situação, mas precisa ter porquê das coisas. E a gente precisa ter a paciência de explicar os porquês. Por que o limite é esse? No que vai me fazer mal atravessar esse limite? Nós precisamos dar razão aos limites. Isso traz irritação. O porquê não é uma das coisas que irritam os filhos, né? Com certeza. Então, existem coisinhas que... por exemplo, algumas outras exemplos aqui para a gente pensar. Ameaças. Ameaças são coisas que podem irritar nossos filhos e eles fazem parte dessas tentações que nós temos. Ameaçar os filhos de coisas que nós não temos a intenção de cumprir. Às vezes a gente fala coisas muito fortes. Menino, se você fizer isso, eu te mato. Mas todo mundo sabe que ele não tem nenhuma intenção de cumprir essa ameaça. Mesmo que o filho ou a filha faça exatamente aquilo. Né? Se você não guardar esse negócio, eu nunca mais deixo você sair de casa. Não é verdade. Não tem jeito de ser verdade uma coisa dessa. Mas são coisas que... É difícil ser pai e ser mãe, né, irmãos? É difícil. Mas nós temos que aprender a ter coerência, a dosar nossas palavras, a que as nossas palavras sejam verdadeiras. Se a gente fica ameaçando nossos filhos de coisas que nós não temos nenhuma intenção de cumprir, é lógico que eles não vão levar a sério o que a gente diz. Não vão levar a sério. Como é que dá para levar a sério um pai e uma mãe que diz que vai matar, que você nunca mais vai sair de casa? Você nunca mais vai... Ele já ouve aquilo e já... Tá bom. Pá. Variação de humor. Irritam os filhos quando as regras mudam de acordo com o humor, com o seu humor. Se você levanta bonzinho, pode. Se você levanta chateado, irritado, brigou com o chefe, não pode. As regras, os limites mudam de acordo com o humor. O limite é aqui. Não, mas hoje eu estou mais... Hoje eu recebi um aumento, aí o limite é lá na frente. Então, coerência é uma coisa muito importante quando a gente começa a estabelecer acordos no lidar com a nossa casa. Isso, muitas dessas coisas que eu disse se aplicam também na vida do casal. É que eu quis hoje, de uma forma mais específica, a gente pensar um pouquinho a relação pais e filhos. Então eu termino voltando ao nosso texto de Provérbios.
Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades que foram colocados por seus antepassados. Irmãos, nós recebemos uma herança. Essa herança é a sabedoria bíblica, é a palavra, são os princípios deixados por Deus para que possamos viver bem em família. E eu quero dizer para vocês que vai haver sempre a tentação, e a nossa sociedade vai nos pedir isso, para que a gente mude essas cercas de lugar. Para que a gente alargue esses limites. Para que a gente derrube esses limites. Para que a gente pense que não, é melhor um mundo sem limites, sem cercas. Mas isso é um engano. Nós precisamos aprender a discernir os princípios bíblicos como marcos antigos. Limites que não podem ser tirados. Eles têm que ser deixados ali. Pois ali é o lugar deles. E se a gente aprender a fazer isso em família, nós vamos criar um ambiente de segurança e acolhimento. E um dia, lá na frente, seus filhos vão agradecer por isso. Às vezes é difícil reconhecer e agradecer agora. Como eu disse, ninguém gosta de limites, ninguém gosta de disciplina. Até o livro de Hebreus diz isso quando fala de disciplina, né? Toda disciplina parece difícil, desagradável, né, quando é aplicada, mas depois se entende o seu valor. Então nós estamos falando aqui de princípios que eles precisam ser vividos, guardados, deixados ali, para que a gente consiga de fato construir um lar. O fato é, a cada dia que passa, o conceito de lar, ele tem sido dissolvido. E a igreja é um dos últimos lugares, instituições, que entendem que o lar precisa ser preservado, precisa ser guardado. Então a gente tem que entender isso. É uma das nossas bandeiras. Preservar a família, guardar a família, restaurar a família. Então nós precisamos zelar por esses limites, esses marcos, essas cercas. Não os nossos, as nossas opiniões pessoais, mas aquilo que a palavra e as escrituras nos revelam. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar, agradecendo a Deus essa palavra, pedindo que Ele nos oriente. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos também pela nossa família, agradecemos pelos nossos filhos, por esses hóspedes que o Senhor colocou na nossa vida para que cuidemos deles, até chegar o tempo em que eles vão cuidar de suas próprias vidas e famílias. Deus nos ajude a entender e a guardar os princípios de uma família cristã. Ó Deus, que possamos ser zelosos com a instrução, a disciplina e a coerência do nosso testemunho dentro da nossa casa, do nosso lar. Admitimos que isso é um desafio muito grande, que muitas vezes não sabemos como agir. E é por isso que pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a sabedoria que vem do alto, para que, ó Deus, possamos ser família segundo a Tua vontade.
Nos dá da tua graça, Senhor. Nos ensina o amor, o comprometimento, o zelo, Senhor, para que possamos cumprir a nossa missão. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.